Presidente Trump conversa com Putin sobre Ucrânia e Irã. Na Flórida, imigrante ilegal é condenado à prisão perpétua por tráfico humano. No Brasil, adolescente mata colega com bolo envenenado. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin nesta quarta-feira. Os assuntos foram Ucrânia e Irã. Em postagem na rede social Truth, o presidente Trump escreveu que teve uma boa conversa com o líder russo Vladimir Putin sobre a Ucrânia, mas que não levará à paz imediata. Em outro trecho, ele afirmou que Putin vai responder à ofensiva de drones da Ucrânia contra aviões bombardeiros russos. Trump escreveu, abre aspas, o presidente Putin disse, e com muita veemência, que terá que responder ao recente ataque aos aeródromos, fecha aspas. Na ligação que durou pouco mais de uma hora, os líderes também discutiram o programa nuclear do Irã. Na Flórida, o imigrante ilegal é condenado à prisão perpétua por tráfico humano. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A sentença foi divulgada em uma coletiva de imprensa conduzida pelo procurador-geral da Flórida, James Youth Meyer, na terça-feira. Junto a outras autoridades, eles reforçaram o compromisso de punir severamente crimes de tráfico humano e exploração de menores. Segundo relatos da investigação, o imigrante indocumentado José Gomes ameaçou e estuprou uma jovem no condado de Lake depois de conhecer a garota em um mercado local. Na ocasião, a vítima conseguiu ligar para a polícia e foi encontrada em estado de choque. O crime teria acontecido em 2024 e o homem, que é mexicano, tinha cedido o prazo de permanência nos Estados Unidos. A investigação revelou ainda que o suspeito cometeu outros crimes contra uma menor de 16 anos. Autoridades disseram que a investigação ainda está em andamento. E ainda sobre o assunto imigração ilegal, o procurador-geral da Flórida, James Youth Meyer, reconheceu um grande desafio para as autoridades locais: o alto número de prisões de imigrantes ilegais, que, segundo ele, está sobrecarregando as cadeias do estado. Xerifes dos condados de Orange e Pinellas alertaram que muitos detentos são mantidos em condições precárias antes de serem transferidos para instalações federais. Em Pinellas, por exemplo, 200 presos estariam dormindo no chão por causa da superlotação. O procurador garantiu que uma equipe está buscando soluções para reduzir o impacto nas prisões e que tem conversado com o governo federal em busca de alternativas. Youth Meyer disse ainda que propostas devem ser apresentadas em breve ao Conselho de Imigração do Estado. E uma mulher foi resgatada depois de deixar um bilhete pedindo ajuda em um restaurante em Navarre. O bilhete foi encontrado por um funcionário no banheiro. Nele, a mulher pedia socorro e indicava o endereço onde era mantida contra a vontade. Jordan Williams, de 34 anos, foi identificado pela polícia como suspeito do crime. Ele já tem histórico de violência doméstica. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima, que estava com ferimentos e fraturas. Ela disse que era agredida, ameaçada com armas e mantida em isolamento por meses. Williams foi preso acusado de vários crimes, entre eles sequestro e cárcere privado. E um vídeo está viralizando na internet. As imagens mostram milhares de pulgas de areia na costa espacial. A quantidade impressiona. Elas parecem brotar da areia. O fenômeno foi registrado na praia de Satélite. As pulgas de areia são comuns na costa da Flórida, mas é raro ver tantas de uma só vez, segundo os especialistas. Eles acreditam que a situação pode estar relacionada com o período de acasalamento ou de busca por algum alimento na região. As pulgas de areia não são insetos, e sim crustáceos da família dos caranguejos. Ainda de acordo com os especialistas, elas são conhecidas por serem boas iscas e inofensivas aos humanos. E a gente muda de assunto para falar de futebol.
Brasileiros que vivem no sul da Flórida poderão ver os jogos da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo no cinema. A ideia é transmitir toda a emoção dos jogos em telão de alta resolução, com som imersivo e assentos premium. Os ingressos vão custar $10 e há opções de comidas e bebidas. O primeiro jogo a ser transmitido na sala especial do Paragon Theatres será entre o Brasil e Equador na quinta-feira, às 19h, horário local. A partida também marcará a estreia do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Além dessa transmissão, o cinema em Deerfield também vai exibir os próximos Jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seguir, no Brasil, crianças e adolescentes são resgatadas em situação de exploração sexual. E tem ainda as notícias internacionais. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E já foi conduzida à Fundação Casa a adolescente de 17 anos que confessou ter enviado um bolo envenenado para uma amiga. Ana Luísa, também de 17 anos, morreu após comer o bolo de pote que veio com um bilhete misterioso no sábado. O caso chocante aconteceu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. No entanto, os relatos policiais revelam que Ana não foi a primeira vítima da colega. A adolescente também teria enviado um doce envenenado para outra menina que sobreviveu mesmo após passar mal. O primeiro caso aconteceu no dia 15 de maio. Segundo o laudo médico, a morte de Ana Luísa foi causada por intoxicação alimentar. A polícia continua investigando o caso. E já estão sob os cuidados do Conselho Tutelar do Amazonas as crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual infantil resgatadas de um hotel clandestino em Manaus. Segundo informações da polícia, o imóvel também era usado como ponto de tráfico de drogas e o prédio, com 58 apartamentos, funcionava como ponto de aluguel irregular de quartos. Durante a ação policial, uma pessoa foi presa em flagrante. As 6 crianças e adolescentes resgatadas tinham idades entre 2 e 17 anos. Os agentes disseram que elas estavam sem documentação, desacompanhadas e em quartos insalubres com forte odor de entorpecentes. A polícia chegou ao local após diversas denúncias. O resgate aconteceu na última semana, mas as investigações continuam. E foi retomado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, na quarta-feira, o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais. A votação havia sido suspensa em dezembro do ano passado,
após pedido de vistas do ministro André Mendonça. A Corte vai definir como deve ser a responsabilização das plataformas digitais e empresas de tecnologia por conteúdos publicados por usuários. Antes da suspensão, 3 ministros já haviam votado. Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso defenderam que as plataformas digitais devem realizar a remoção imediata de conteúdos ofensivos ou ilícitos, sem a necessidade de uma decisão judicial. Outros 7 ministros ainda precisam votar. O julgamento é baseado no artigo 19 do Marco Civil da Internet. E a desaprovação do governo Lula chegou a 57%, segundo dados da pesquisa Quest divulgada na quarta-feira. Esse é o pior índice desde o início do 3º mandato. O levantamento ainda mostra que a aprovação agora está em 40% e é maior entre os eleitores com ensino fundamental e que recebem menos de 2 salários mínimos. Já o maior índice de brasileiros que desaprovam o governo do presidente Lula está majoritariamente entre os eleitores que ganham mais de 2 salários. A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas de forma presencial entre os dias 19 de maio e 1º de junho. O nível de confiança é de 95%. E a seleção brasileira já está no Equador para o jogo de quinta-feira, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A expectativa fica por conta da estreia do técnico Carlo Ancelotti. A delegação pousou em Guayaquil em voo fretado por volta das 10 horas da noite de terça-feira, no horário de Brasília. Ao contrário do que fazia antes, a seleção viajou com um dia de antecedência para o local do jogo. Mas Carlo Ancelotti só deve definir a escalação após um treino no Estádio Monumental, palco da partida, na noite desta quarta-feira. E por falar em treinamento, na segunda-feira, no primeiro contato como técnico da seleção brasileira, Ancelotti optou por supervisionar as atividades no CT Joaquim Grava do Corinthians. Com 18 dos 25 jogadores convocados, Ancelotti fará estreia no comando da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo na quinta-feira. A partida contra o Equador está marcada para as 8 horas da noite, horário de Brasília. O Brasil ocupa a 4ª colocação com 21 pontos. Já o Equador está em segundo com 23. Os 6 melhores times garantem qualificação direta para o principal torneio de seleções do futebol mundial. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. O candidato do Partido Liberal da Coreia do Sul é o novo presidente do país. A vitória de Lee Jae-myung foi anunciada com mais de 99% dos votos contabilizados das eleições antecipadas. Há 6 meses, o agora presidente eleito escapava de um bloqueio militar quando pretendia votar contra um decreto de lei marcial que chocou o país e derrubou o autor Yoon Suk-yeol. O conservador Yoon venceu Lee por pouco nas eleições de 2022. Em um breve discurso, o presidente eleito disse que cumprirá os deveres do cargo, além de prometer, entre outras coisas, buscar a paz com a vizinha Coreia do Norte. E ousou no aeroporto de Nova York no início desta semana. A aeronave é 100% elétrica e transportou passageiros de East Hampton para o aeroporto JFK em Nova York. As 70 milhas náuticas foram percorridas em 35 minutos. O voo histórico demonstra o potencial silencioso e de baixo custo da viagem aérea elétrica, já que para fazer o percurso gastou-se apenas $8 de combustível. Right, of course, you have to pay for the pilot, you got to pay for the airplane, but fundamentally it's way less expensive. It's quieter, so the communities are happier. It's a simpler aircraft, so you're quiet, you're accessible, and people love flying. Ainda segundo Clark, é possível conversar tranquilamente durante as viagens, pois não tem barulho de hélice ou motor, ou seja, quase nada de ruído, o que ele descreveu como um leve sopro. Sensacional. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.
que é?